Somos adoradores. A gente sabe mais ou menos o que a nação tem passado. Um momento delicado que nós estamos vivendo. E uma igreja que é espiritual, ela precisa entender isso. Se corre o risco, mas não vai acontecer em nome de Jesus, de principados e potestades das trevas tomarem essa nação. Corre sim. Agora, o que nós precisamos fazer como igreja? Deus me falou claro isso, eu mandei um vídeo aí para um monte de gente. Que nós precisamos adorar, dia e noite. Precisamos aproveitar os espaços que nós temos, porque não é só vir 2 vezes por semana na igreja, e nessa meia hora ou 45 minutos no máximo, nós levantarmos a nossa mão, e muitas vezes até em êxtase, louvar e até chegar a uma adoração. Mas nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos durante o dia, de cada dia, de manhã principalmente, tomando banho no ônibus, dentro do banheiro, dobrar os nossos joelhos e adorar, ou nos prostrarmos diante de Deus. Porque isso é muito importante. A adoração vai fazer com que Deus salve o Brasil. Porque eu creio que a própria facada de sangue. Oi? Os bruxos, os feiticeiros estão fazendo por aí. Em função da eleição. Então nós precisamos entender o reino do Espírito. Está tendo uma guerra que nós não imaginamos. Então adore. Porque aquele que não adora não é cristão. Sinto muito. Porque nós precisamos reconhecer o que Deus fez por nós. A obra foi completa e nós precisamos reconhecer isso. Precisamos falar o que Deus é. O que Ele representa para nós. Adore. Adore, peça para Deus salvar a nação, para Deus curar essa terra. Deus nos libertar de todo intento maligno, em nome de Jesus. O diabo sabe quem nós somos, a força que temos. E eu posso dizer uma coisa. Muita gente está vendo a força que a igreja tem nesse tempo. Porque quer queira ou não, houve uma união, houve uma unidade em favor do resgate do Brasil. Amém? Agora você olha as trevas desesperadas para impedir isso. Mas em nome de Jesus não vai impedir. Agora saiba quem você é. Vou falar um pouco sobre isso. Às vezes, por agirmos na carne, estamos perdendo o domínio. E perdendo a razão espiritual. Estamos deixando de ser quem nós realmente somos em Cristo. Amém, amados? Diga comigo, Senhor, salve o Brasil. Senhor, salve o Brasil. Impeça que ele seja assolado pelas forças das trevas. Porque há um poder maior, há uma força maior, que o teu povo tem, de estar em Cristo, de poder clamar, adorar o Deus verdadeiro. Senhor, que nós possamos ver uma nação diferente, porque nós cremos de uma grande alavancada nesse tempo, da virada do jogo, da virada do cativeiro, para que essa nação seja do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Ok. Amém. Aleluia. Um aplauso a Jesus. Amados, eu quero ser o mais claro possível, o mais simples possível para ministrar essa palavra e também o mais objetivo possível. Tá? Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu quero falar rápido. Também,
Eu quero ser o mais breve possível. Amém? Então, abra sua Bíblia. É algo que muita gente... Eu quero falar sobre... O tema chama-se mistério. Então, eu quero falar sobre algo que, com certeza, não entrou no coração de muita gente ainda isso. Infelizmente. Agora, o que eu tenho rogado e clamado a Deus para que nós não sejamos mais rasos de entendimento. Porque não estamos mais no tempo disso. Amém? Nós precisamos saber quem nós somos, de fato. E agir segundo esse conceito real e verdadeiro de quem nós somos em Cristo Jesus. Colossenses 1, 26, 27, eu já tinha falado? Ok. Sabe, o mistério. Vamos lá. Então, primeiro 26, Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja bem o que ele fala. Esteve oculto. Ninguém sabia. Não é só o fato de Cristo ter sido enviado. Não é só esse o fato. É algo que você vai ver mais um pouquinho à frente. E agora, nesse tempo, e até hoje, depois que veio o Espírito Santo, é manifesto aos seus santos. Você é santo. Santo separado. Foi separado por Deus. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. É um mistério que tem riquezas. Riquezas de glória. Entre os gentios, porque quando ele fala entre os gentios, está incluído não só os judeus, gregos, romanos e todos. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Ok, Cristo em vós. Mas tanto tem sido dito sobre isso, tem sido ministrado sobre isso. Quantas vezes talvez você já tenha lido isso? Cristo em vós, esperança da glória. É um mistério. É um mistério que ninguém sabia. Satanás não sabia, os anjos não sabiam. Não sabiam. E ninguém sabia. Mas o mistério foi revelado. Ok. Como é que funciona isso, Cristo em vós? Então eu tenho que ir lá no começo. Eu quero falar rápido, por isso que eu quero que você faça o maior esforço possível para entender. Ok. Você nasceu da vontade da carne, nós. Lá, antes de conhecermos a Cristo. Só éramos nascidos da vontade da carne. O que significa isso? Teu pai e tua mãe resolveram ter relação e você veio ao mundo. Foi desejo da carne. Do coração deles. Desejo da carne deles. Amém? É lógico que foi. Jesus até fala isso para Nicodemos em João capítulo 3. Então um dia teu pai e tua mãe decidiram, vamos nos casar. E o casamento, efetivamente, se dá no leito matrimonial. Ali você se casa. Lógico. Desde que o leito esteja limpo. Se casaram. Tiveram a vontade de ter filhos. E você veio ao mundo. Agora, quando foi com relação a Jesus, foi da vontade do Pai. Não foi da vontade da carne. Porque Deus manda o anjo lá e fala com Maria, salve, agraciada, etc e tal. Falou, olha o seguinte, você vai gerar um filho. Como? Não tem relação com nenhum. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo, do Pai, te envolverá. E o ente santo que de ti há de nascer será o Salvador. E já falou para dar o nome de Jesus. Certo? Então, Cristo, que veio aqui, foi introduzido no ventre de uma mulher, foi da vontade do Pai. Não foi relação homem e mulher. Ok? Estão entendido até aqui? Então, quando ele nasceu como homem, e começou a viver aqui como homem,
E a princípio, lá no começo, ele não tinha o conhecimento mental na consciência dele que ele era o Cristo, ou melhor, que Cristo estava dentro daquele homem chamado Jesus. Eles tinham que registrar aquele menino que tinha nascido com um nome, mas o anjo já tinha avisado da parte de Deus que teria que se chamar Jesus. Yeshua, que não era um nome raro, era um nome até que muitos tinham o nome de Jesus, Yeshua, que significa o Salvador. Yeshua, que é o Messias. Por isso que se fala no hebraico, Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Ok? Ok. Então, ele começa a crescer e ele não podia ser Deus como homem. Ele tinha que caminhar como homem. Depois que ele tivesse o entendimento, ele tinha que se encher, tinha que conhecer, tinha que ler as escrituras, tinha que ir na sinagoga, ir na escola. Olha o que diz a palavra em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Eu falei isso aí no domingo passado, acho. Não a mesma mensagem, mas eu citei esse versículo. Lucas 2, versículo 40. Deixa eu te falar uma coisa, você é o máximo e não sabe. Felizmente. Não, agora você vai saber. Você vai saber, e por saber disso vai ter uma responsabilidade de agir como Cristo. E você pode. Amém? Ok. E o menino quem? Jesus. Ok? Então vamos ver. Então, cumpridos todos os dias, no 39, os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Por isso que ele foi chamado lá, no tabelião, Jesus de Nazaré, porque era oriundo lá que eles viviam. Então tinha que colocar assim. Era assim que se fazia. Amém? Agora no versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia. Deus não foi lá e o fortaleceu. Olha, eu vou te fortalecer, encher de fortaleza. Não, ele se fortalecia. Ele começou a entender que ele tinha que se fortalecer. Como? Como eu falei, estudando, orando, indo na sinagoga, ouvindo até dos doutores da lei, dos rabinos, dos mestres da época. Ele ia nos cultos, ele não deixava de ir. Inclusive, ele ia com a família. E na Páscoa, toda a Páscoa, eles subiam para Jerusalém para passar a Páscoa lá, para celebrar a Páscoa dos judeus em Jerusalém. Ele tinha que fazer tudo isso, enchendo-se de sabedoria. Falou, peraí, eu sei quem está dentro de mim, do meu corpo, do meu espírito, é Cristo. Eu sou filho. Eu sou filho. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso saber tudo o que diz a respeito de mim nos profetas, nas escrituras. Eu tenho que conhecer as escrituras. Tem muita gente que pensa que Jesus já nasceu sabendo, já nasceu expulsando demônios, já nasceu pregando o evangelho. Nada disso. O ministério dele, efetivamente, foi começar depois dos 30 anos. Que se começava o ministério sacerdotal. Até isso ele cumpriu. Quando ele fez 30 anos, bom, agora é hora de eu sair da minha casa e cumprir o meu propósito aqui. E fez tudo, foi até ser batizado nas águas. Amém, amados? E a graça de Deus estava sobre ele, lógico. Da maneira como ele buscava, como diz aqui, a graça de Deus vinha sobre ele mesmo. Então, note a humildade de Jesus desde o princípio. Porque ele não quis ser igual a Deus, mesmo sabendo quem estava dentro dele. Do homem chamado Jesus, que não tinha nascido, e depois ele entendeu isso, da vontade da carne, mas da vontade do Pai. Amém? Não é tremendo isso? Então ele se humilhou desde o princípio. Não só depois dos 30 anos, muito mais ainda, depois dos 30 anos, quando ele teve que exercer, ou começar a exercer, o ministério dele. Agora, você teve um dia que você nasceu de novo. E que não foi da vontade da carne. Não foi também de uma relação.
porque da vontade da carne você já tinha nascido. Mas você tinha que nascer de novo para Deus. Para ser filho como Cristo era filho e é filho. Amém? Então tinha que acontecer isso com você. Aí que está o mistério, que ninguém sabia como Deus ia poder fazer isso. Eu já vou matar a charada logo agora. Você teve um encontro. Você começou a conhecer a verdade. A verdade, o poder da palavra. Você começou a ter um sentimento diferente no seu coração. Você começou a sentir que Deus queria te libertar. E com certeza havia muitas angústias, que é próprio do velho homem, muitas melancolias, muitas coisas nas quais você estava preso, coisas do teu passado. Você estava preso na velha natureza. Você estava preso em tudo que era do mundo. Você estava ligado em todas aquelas coisas que te oprimiam e que te colocavam num cativeiro. Mas de repente a palavra, a verdade, começou a te libertar. Você começou a sentir coisas diferentes. De repente veio um choro, não é um choro de tristeza, porque a tristeza do mundo opera a morte. Mas aquela que vem do Espírito opera a salvação. Amém? Você começou a ter um choro que você não entendia, mas um choro diferente. E você sentia que era algo novo na sua vida. Algo que você nunca tinha sentido. Então, a partir dali, começou a concepção no teu próprio espírito que estava mortificado. E você começou a nascer de novo, nascer para outro tipo de vida, para uma vida nova. E ali você começou a nascer do Espírito, que é do alto. E veio o Espírito e foi plantado no teu espírito. E como Jesus tinha Cristo dentro dele, este é o mistério. Cristo começou a estar em você também. Isso não é um mistério? Que se tornou um milagre, uma revelação. Como? Mas Cristo não é um só, mas na cruz, e depois da cruz, ele se multiplicou. Isso é sobrenatural. O mesmo Cristo que estava dentro de Jesus, este mesmo Cristo está em você. Uau! E o que significa isso? Isso eu ia falar no fim, mas eu vou falar agora. A mesma messianidade. Pastor, essa é uma palavra difícil. Não, vem de Messias. Messianidade é ter a qualidade e a característica de Cristo na sua vida. As mesmas qualidades, as mesmas características de Cristo estão em você. Então, por que você não busca cada vez mais para que isto seja ativado cada vez mais forte na sua vida? A partir daí, desse pensamento, desse entendimento, você vai começar a entender quem você é. E vai, de fato, sepultar sua velha natureza para viver a nova. Puxa, agora eu não sou mais nascido da carne, agora eu sou nascido do Espírito. Eu fui renovado. Eu fui lavado e remido pelo sangue, mas também pela água, que é a palavra de Deus. Algumas coisas que o pastor Ellison falou aqui, é uma verdade. Aqui, onde você vem, a igreja é a fonte de água, amados. E essa fonte de água não pode secar. Quantas revelações, quantas coisas Deus tem dado. Quantas coisas tem te enchido, muitos, às vezes, não se atenta para isso. Poxa, eu tenho me alimentado, eu tenho recebido coisas inéditas, revelações preciosas dos céus. Quantas vidas foram restauradas no dia que nós fizemos o encontro do portal? Sangue de Jesus tem poder. No dia que nós fizemos esse último encontro do portal, lá na casa do Mendes, quantos testemunhos que houveram ali? Pessoas que foram restauradas aqui. Quantos?
Quantas pessoas que você vê que foram libertos, tiveram suas vidas transformadas, famílias restauradas, casamentos consertados. Às vezes você não pensa nisso, ou você não, os que não vieram, não pensam nisso. Puxa, quanta coisa aconteceu na minha vida. E Deus tem mais ainda, porque Deus não para aí, amém? E a obra do Espírito, ela é contínua, ela é cada vez mais crescente, porque o que Deus quer nos levar é até termos a estatura de Cristo. Não é que não podemos ter, nós precisamos ter. Por isso que Paulo falava, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Eu imito Cristo direitinho. Eu represento direitinho. E essa representatividade, ela está em nós, amados. Por exemplo, pegar um exemplo. O Gero. Gero, Cristo está em você. Isso o diabo não imaginava, ninguém imaginava. Que depois da cruz, Cristo pudesse multiplicar e chegar em todos aqueles que viessem a crer. A todos que, de fato, morressem para a sua nova natureza e se entregasse a Ele, pudesse ter Cristo também. O mesmo Cristo que estava dentro de Jesus. Isso não é um mistério? Ou não era um mistério? E que foi revelado a nós? Isso não é fantástico? Então vamos fazer crescer isso. Amados, nós precisamos fazer crescer isso em nós. Essa é a verdadeira igreja que Deus quer. Deus não quer uma igreja de mimimi, de milindre. Deus quer uma igreja valente. E quando eu oro assim, Senhor, levanta os valentes da vida do século 21. Lógico, os que estão em Cristo. Aqueles que não recuam, que não olham para trás. Aqueles realmente que avançam. Porque Deus quer rompedores. João Batista não foi um rompedor? Que preparou o caminho para Jesus. Só que hoje, João Batista não estava em Cristo, porque Cristo ainda iria para a cruz. Ele tinha, sim, uma capacitação de Deus para ele ser o profeta que preparou o caminho para Jesus, certo? Para o Messias. Sim, era a chamada, era o propósito que Deus tinha para com ele. Mas ele não estava em Cristo. Não podia estar em Cristo. Cristo só estava em Jesus, oh meu Deus! Mas hoje Cristo está em nós. Por isso que ele fala, no reino, o menor vai ser maior que ele. É óbvio, ele não pode ser nascido do Espírito. João Batista só nasceu da vontade da carne. Apesar que tinha, o anjo foi lá falar de quem Isabel geraria. Mas foi a relação de Zacarias com ela. Mesmo ela sendo estéril e ele já velho. Mas Deus queria fazer aquilo. Como Deus, quando Cristo veio em você, ele já veio com toda herança. Por isso que hoje, não é que vamos ser, hoje nós somos já co-herdeiros dele. Co-herdeiros de Cristo. E herdeiros de Deus também, do Pai. Porque tem herança do Pai, tem herança de Cristo. A herança de Cristo já está em nós. Por isso que a palavra fala lá em Hebreus, capítulo 7, que para que haja a distribuição da herança, o testador precisa morrer. Certo? Agora você vai entender mais perfeitamente ainda. Cristo, se ele não fosse para a cruz, ele só ia ter Cristo nele. E aí? Que não tinha ido para a cruz. O próprio testador não tinha ido para a cruz. Mas o testador precisava ir para a cruz, por isso que ele falou, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só ele. Só haveria um Cristo. Mas se morrer, vai produzir muito fruto, da mesma espécie e qualidade. Amém? Então ele morreu, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para gerar você em Cristo. Glória a Deus, amados. Olha que fantástico isso. É uma coisa tão simples, mas muita gente não entende. Você quer saber? Jesus, vamos seguir os passos daquele que está em nós? Paulo fala assim, Gálatas 2:20.
estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, o meu velho homem não vive mais. Olha que convicção dele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Cristo que vivia em Jesus vive em mim também. A fé, não, a vida que eu vivo neste corpo é na fé do Filho de Deus que assim mesmo se entregou por mim. Entendo o que ele fala, ele não fala fé no. Veja as palavras de Paulo. Não é na fé no, mas a fé do. A mesma fé do Filho de Deus, a mesma está em mim. Então veja bem, hoje o Pai não tem só Jesus como filho. Genuíno, que nasceu do Espírito, esse é filho. Esse é filho verdadeiro e genuíno de Deus. Mas ele tem cada um aqui. Cada um aí no mundo, no planeta, que nasceu de novo, também é filho, como Cristo é filho, como Jesus é filho. Você pode dar um aplauso a ele? Vamos olhar alguns exemplos de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não ficava olhando os defeitos das pessoas. Você não vai ver ele fazendo isso no momento. A única coisa que ele falou foi do fermento dos fariseus. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Mas ele pregava para eles também. Ele os amou também. Ele não odiou ninguém. Olha aqui em Lucas, capítulo 5, 17. Vamos ver aqui o que aconteceu. Muito embora eles foram contra ele. Não reconheceram que ele era o Messias. Mas não foi por isso que Jesus deixou de pregar para eles. Deixou de amá-los. A própria palavra fala em 2 Coríntios 5, 19, que Deus estava em Cristo, no mundo, não imputando os pecados das pessoas. Se ele não veio para fazer isso, como é que ele ia ficar vendo os defeitos? E ficar apontando os defeitos? Certo dia, está comigo? Okay. Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Você imagina um monte de fariseu e doutor da lei que estava lá dentro. Porque vieram de todas as regiões da Galileia, Judéia e Jerusalém. Devia ser um lugar grande. Lógico, não sei, deve ter ficado um monte de gente de pé. Mas ele pregou para eles. Pregou a palavra, o evangelho do reino, pregou para eles. Eu não podia deixar de pregar para eles. Só porque eles eram contrários. Não, ele tinha que pregar para eles também. Porque ele veio primeiro para os judeus. Ainda viram acontecer a cura lá do paralítico. Mesmo arrazoando coisas no coração contra ele. Amém? Amados, comece a viver mesmo em Cristo. Você vai ver que muita coisa vai ser fumaça na sua vida. De repente você não vai dar tanta importância para coisas que você dava importância. Para tantas coisas que te oprimiam. E que te deixavam desalentados. Quantas coisas nos deixam desalentados? Porque nós queremos. Porque nós sofremos com algumas coisas que não deveríamos mais sofrer por elas. Que não deveríamos mais tomar para nós certas coisas. Já foi para a cruz. Já foi. Então não fica olhando para coisa que não te edifica. Porque isso vai te atrapalhar e fazer você olhar para trás e fazer você recuar. E a palavra fala, Deus não tem prazer naquele que recua. Não é verdade? Seja macho, rompedor. Nós somos os Joãos Batistas do século 21, que somos nascidos do Espírito, que tem uma categoria, é isso, eu não estou falando mal do coitado João Batista, não. Ele está muito bem lá. Não estou falando isso. Mas a nossa categoria e qualidade é muito maior do que a de João Batista.
Porque você está sofrendo. Ah, mas está difícil, as finanças. Mas isso é de menos. Isso é de menos. Se vocês pudessem entender, se nós todos pudéssemos entender, que isso não tem problema para Deus. Nós caminhamos com um Deus que não tem problema financeiro. Então não deveria ser problema para nós, no sentido de nós não ficarmos amarrados nisso. Mas buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Como sofremos com isso? Existe crise? Existe. No Egito existiram 10 crises violentas. Mas o povo de Israel não foi atingido por nenhuma delas. O Egito é o mundo, né? Então a crise está no mundo, não está em nós. Ainda que passemos por muitas tribulações, porque Jesus não falou que nós não iríamos passar. Falou que nós iríamos passar. Sim. E ele não passou? Jesus não passou? Ele passou a maior de todas. Paulo não passou tribulações? Não passou por tantas coisas, por tantas perseguições? Quanto mais você tiver em Cristo, mais você vai ser perseguido. E quanto mais você for perseguido, levanta as tuas mãos e dá glória a Deus. Não ficar com medo disso. Muito pelo contrário. Diz que Deus se ri dos inimigos. Deus se ri de Satanás. Porque o diabo sabe que está derrotado. Ele já foi derrotado. Ele já foi anulado, julgado na cruz. Entenda isso. O mundo foi julgado na cruz. Por isso que você não pode pertencer ao mundo. Aquele que é amigo de Deus, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Seja amigo de Deus. E você é hoje amigo de Deus, muito embora você tenha sido inimigo antes. Mas depois de Cristo, você se tornou amigo. Já viu que Jesus morreu pelos inimigos? Porque todos estávamos no pecado. E a inimizade que causa a Deus são os nossos pecados que causavam. Não é tremendo isso, amados? Então, é isso aí. Este é o mistério, que Cristo está em nós. Assim como estava em Jesus. Lógico que Jesus não foi um pecador. Ele não podia ser. Ele nunca pecou, em tudo foi tentado. Foi tentado em todas as áreas. Sexual, tentado na política, tentado na área familiar, lá na família dele. Os familiares, usados por Satanás, os tentou. Os irmãos falavam, os irmãos dele não criam nele. Imagina que é uma tentação como essa, a mesma coisa. Foi tentado na perseguição, ele foi tentado quando os fariseus e os doutores da lei o atacavam, o questionavam, o xingavam, e tantas coisas. Mas ele não perdeu o equilíbrio. Ele não pecou, não saiu violência da boca dele. Porque ele precisava ir totalmente puro para aquela cruz. Isso sim, esse é o handicap dele. Mas a obra foi tão grande, esse mistério é tão maravilhoso, que mesmo nós estando no pecado, ele foi por nós na cruz. E nos fez irmãos dele, para termos a mesma herança dele. Aplauda a Jesus Cristo. Glória a Deus. Está ciente disso? Agora eu vou terminar, tá? Pô, já devia ter terminado. Mas 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Devia ter dito isso, mas tudo bem. Amém, amados? 1 Pedro 1, de 10 a 12. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Inquirir, perguntar.
como indagar também? Diligentemente é com força, com busca, com precisão. Precisamos saber. Então vamos ler, vamos procurar saber, vamos perguntar. Indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que os seguiriam. Tudo bem, eles não ficaram sabendo, tudo bem, eles sabiam que quando Cristo viesse, ele ia padecer, ele ia sofrer, ele ia morrer, ele ia ressuscitar. Mas eles não imaginavam quais seriam estas glórias, porque ainda era um mistério. Aos quais, versículo 12, foi revelado que não para si mesmo, não para eles foi revelado o mistério. Está entendendo? Não foi para eles, mas para vós. Ele está falando para aqueles que Pedro pregava, Paulo pregava, Timóteo pregava, Áquila pregava, o João pregava, que já tinham isso. Já tinha sido revelado o mistério para eles, que Cristo estava neles. Mas eles, esses profetas lá do passado, da antiguidade, eles não puderam saber qual era esse mistério, as glórias que iriam se seguir a Cristo, depois de Cristo. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Que não podia ser pregado, não tinha vindo ainda. Coisas para as quais até os anjos desejam saber. Foi tão tremendo, pelo fato de agora você estar em Cristo. Quando você anuncia, quando você prega, quando você fala disso, os anjos vêm procurar saber e ouvir. Porque eles querem saber também. Então, veja bem, você está pregando para eles também. Muito embora eles não precisam se converter, mas eles querem ouvir. De tão glorioso que é. Eles não sabiam, aqueles profetas queriam saber que glória que viria, tudo bem, sabiam que ia vir Cristo. Eles queriam saber o tempo que ele viria. E que glória é essa que viria depois? Que depois Pedro fala lá, olha, é o Evangelho, de nós estarmos em Cristo. E podemos falar o que só Cristo pode falar. Agora, o que ele falou, nós também podemos falar. Até coisas que ele não falou, porque ele não podia, porque as pessoas não iam suportar, os próprios discípulos não iam suportar. Mas quando viesse o Espírito Santo, isso seria revelado, como veio. Então tem coisas que Cristo não falou, e nós que estamos em Cristo, podemos falar agora nesse tempo. Vai, vamos embora para casa, aplaudo a Jesus. Uau! Quantas vezes talvez você já tenha lido isso? Tenha lido Colossenses 1, 26, 27. Você precisa ser crente a partir de hoje mesmo, de verdade, amor. A ponto que na hora que você abrir a sua boca, saia fogo de Deus da sua boca. Fogo no sentido de poder tocar as pessoas. No sentido de poder libertar as pessoas. Se nós temos essa messianidade em nós, que é a mesma qualidade e característica dele, quando você fala, as pessoas são tocadas. São libertas, mas você precisa se livrar deste velho. Se ainda tiver velho, coisas velhas na sua vida, você precisa se livrar rápido. Para não ficar para trás. Para ser das virgens prudentes, que tenham azeite. E eu tenho orado para ter cada vez mais azeite. Cada vez mais a revelação. Cada vez mais a unção. Christos, no grego é Christos. E no hebraico é Yeshua, Mashiach. E Cristo é o ungido. Como o Messias, no hebraico, Mashiach, é ungido de Deus. Amém? Então, a palavra fala que a unção você recebe de Cristo. A unção que recebestes dele vos guia, vos ensina, vos dá direção.
Você recebe a mesma unção, está em você. Então, por isso que está essa messianidade na sua vida, e você pode falar com propriedade. O que é falar com propriedade? Quando você é proprietário daquilo que você está falando, ou melhor, quando você vai a um ponto que você se torna proprietário da palavra. Assim como Jesus falou, essas palavras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Aí, imediatamente, ele falava, parecia que ele estava sendo dúbio, mas não. Aquele que guardar as minhas palavras, está lá em João 14, como é que é o negócio? Ele fala que são palavras do Pai, depois ele fala que as palavras são dele. Por quê? Ele amava de tal forma as palavras do Pai, que ele se tornou proprietário das palavras também. Por isso que ele falava com propriedade. Então, quando você se torna proprietário da palavra, quando você tem um testemunho da palavra, porque não adianta só você falar a palavra e às vezes não tem unção nenhuma naquilo que você está falando, mas quando você tem o testemunho, você dá a palavra, você vai ser o proprietário delas, então você vai falar com propriedade da palavra, e as pessoas vão ser tocadas. E aí você vai ver as pessoas se convertendo. Hoje, assim, por alguns minutos, eu peguei a mulher que faz a limpeza aqui, a Bel, ela é católica. A Ana estava perto. E eu senti que eu tinha que falar para ela. Não é possível, aqui a gente vai ver todos os dias, não vai falar. Tudo bem que a gente dá o testemunho. Mas isso só não é suficiente muitas vezes. Eu falei, é agora. Eu comecei a falar. E a Ana fazendo sinal, não falo. Falo? Como eu vou falar? Mas Deus me deu sabedoria, né? Eu comecei a falar. Olha, é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo não tem João, Marias, Antônios, estão debaixo da terra. Eles não podem ser mediador. Eles não podem ser intercessor de ninguém. Eles estão debaixo da terra. Mas há um que ressuscitou, Jesus tal, que está junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor. Aí falei várias coisas sobre o novo nascimento. Assim, não falei coisas difíceis que ela não pudesse entender, mas eu procurei ser o mais simples possível. E fui falando. Chegou uma hora que ela se calou, porque não dava mais. Não tinha como argumentar contra as palavras. E é assim que nós somos, amém? Por estarmos em Cristo. Temos a mesma categoria e qualidade dele, porque são as mesmas características. Não é diferente, as mesmas características. Quando você começa a entender isso, você fica mais apaixonado. E você quer estar mais mergulhado nisso. E você supera qualquer coisa, amados. Escuta o que eu estou falando. Qualquer coisa. Porque aí, quanto mais você tiver nisso, mais você vai querer seguir as passadas. É o que fala a palavra. Pedro mesmo fala ali na frente. Amém? Ok, fecha os olhos. Eu queria ter terminado 9h30, mas não tinha jeito. Eu comecei, era 9h10. Não era 9h10? Pô, em 20 minutos também seria. Mas tá bem, foi 20 mais 15. 35. Tá ótimo, né? Eu te abençoo em nome de Jesus. Cristo em ti, a esperança da glória. Aquelas glórias que seguiriam, e hoje nós sabemos, que em nós está o mesmo Cristo que estava em Jesus. Uau! Os que nasceram de novo. Os que nasceram do Espírito, nasceram do alto. Não somos, por isso que nós podemos falar que não somos mais dessa terra. Por isso, como Jesus falou para Pilatos, nós podemos falar também, nosso reino não é daqui. Então nós queremos viver este reino. Mesmo nesse mundo difícil, nós queremos viver esse reino e poder falar do reino com poder. O reino de Deus é manifesto com poder, não com sublimidade de palavras humanas, sabedoria humana, mas no Espírito e no poder. Para que a fé das pessoas que virão a ouvir, venham a ouvir, seja firmada no poder de Deus, não na sabedoria do homem. Senhor, abençoe esse povo. Esse povo, de fato, vive em Cristo.
Vivam nestas características. Representem Cristo, porque todos nós sabemos que temos o poder de representatividade em nós. Podemos dar ordem de despejo ao inimigo em muitos lugares. Podemos declarar a palavra com propriedade que eu falei para vocês. E pessoas serão tocadas verdadeiramente. E não terão argumento, porque não há argumento contra a verdade. Aleluia. Amém, amados? Receba em nome de Jesus. Eu tinha uma outra coisa para falar, mas não dá tempo. Quem está doente aí com dor? Tem alguém? Está tudo certo? Amém? Eu falei em propriedade, sabe? Se apropriou da palavra, se tornou, fala com propriedade. Ó, você vai ter uma propriedade. Amém? Não se incomode. Ame a Deus. Queira Ele na sua vida. Deus vai operar uma profunda libertação na sua vida. Tem muitas coisas do teu passado que estão agarradas em você. E Deus vai anular isso. Amém? Eu declaro sobre a tua vida a unção do Espírito. Senhor, o cure, o resgate. Em nome de Jesus. Amém? Tá tudo bem? Você já sarou? Glória a Deus. Tá tudo certo agora. Tá tudo bem? Não tem ninguém enfermo aí? Vocês estão sabendo dos testemunhos que estão tendo aqui? Para glória, honra, louvor, exaltação e adoração a Ele. Então, ok. Tem algum recado? Ah, isso é importante.